Boa noite, meus caros e minhas caras, sejam muito bem-vindos a mais um evento, né, organizado aqui pelo nosso Introcrim. E eu estou escutando o retorno de alguém. Eu imagino que seja do Antônio. Olha só. Começando esse, só porque é a estrela da noite, hoje a gente não pode brigar. Meus queridos, minhas queridas, é um prazer estar aqui com vocês nessa quinta-feira, prestigiando o lançamento dessa fantástica obra, né? Uma obra que certamente há de colocar diversos pingos nos is dentro do que se produz em termos de dogmática penal, dogmática processual penal, né? Sobre o tema tão importante, tão fundamental da lavagem de capitais, né? E que hoje conta, né, nesse primeiro dia de evento, certo? Nós estamos tratando aqui de 2 dias de evento, tanto hoje quanto amanhã, né, divididos com uma equipe dos verdadeiros All-Stars, né, tanto do direito penal, do processo penal, da criminologia, para prestigiar essa grande obra dos professores Juarez Tavares e Antônio Martins, né? O Papa e o Príncipe do Direito Penal, como eles são conhecidos em meios não tão reputáveis, como assim, por assim dizer. Né? Meus queridos, minhas queridas, devo lembrar então que para vocês participarem amanhã não há segredo, basta que vocês entrem nessa mesma página que vocês usaram, que vocês estão acessando para assistir essa aula. Ademais, é possível também acessar essas aulas diretamente pelo nosso canal do YouTube, certo? Quero avisar desde já que ao final dessa transmissão nós vamos passar para vocês um cupomzinho especial que os nossos amigos da Editora Tirã nos deram para vocês comprarem o livro do professor Juarez, do professor Antônio Martins, com um descontinho especial de 15% no valor, ou seja, para além aí desse valor especial que eles já estão fazendo para uma obra tão importante, ainda tem mais uma condição especial para vocês que estão prestigiando ao vivo esse evento de lançamento. Mas como eu sei que vocês não vieram aqui me escutar, né, eu, sem mais delongas, passo em primeiríssima mão, com grande prazer e grande admiração, a palavra ao meu querido amigo, né, tenho o prazer hoje de chamar amigo, mas acima de tudo, mestre e grande inspiração em toda a construção da teoria do delito, professor doutor Antônio Martins. Antônio, meu querido, é contigo. Boa noite a todos e a todas, boa noite ao Ricardo, boa noite aos meus colegas de mesa, Maria Lúcia Caran, Ana Maria Murata, Geraldo Prado, Rubens Casara. É um grande prazer estar aqui, uma grande alegria. Eu preciso, em primeiro lugar, agradecer o Introcrim pelo convite, por esse lançamento, que muito nos honra, na pessoa do Ricardo Krug, sempre tão generoso na apresentação, nos convites, e agradeço imensamente a presença dessas pessoas que estão aqui me acompanhando hoje. Já agradeço previamente os que estarão amanhã na companhia do professor Juarez Tavares. É uma honra, enfim, compartilhar uma mesa em qualquer circunstância, com Rubens Casara, Maria Lúcia Caran, Maria Murata, Geraldo Prado. Mas é uma honra ainda maior, no meu caso, imerecida, compartilhar para o lançamento de um livro, de uma obra minha. E preciso prestar um agradecimento também à generosidade do professor Juarez Tavares, que me convidou para escrever o livro junto com ele. O professor Juarez é a grande referência na minha trajetória acadêmica, desde que eu fui seu aluno de graduação na UERJ, muitos anos atrás, e embora durante algum tempo não estivesse fisicamente próximo, mas sempre acompanhei o seu trabalho, o seu desenvolvimento, enorme admiração, acredito que é a grande inspiração para todos os jovens e já não tão jovens penalistas brasileiros. Eu tenho enorme admiração pela sua obra e pela pessoa, e, enfim, me sinto absolutamente honrado de poder assinar um livro em coautoria com ele. É mais uma honra e um privilégio imerecidos. Eu vou falar brevemente sobre
em primeiro lugar, a nossa motivação a escrever o livro, muito brevemente, e sobre dois aspectos que me parecem relevantes, né? O livro tem o nome Fundamentos e Controvérsias, e eu vou falar sobre dois aspectos que, de certo modo, conjugam tanto os fundamentos daquilo que eu entendo, que o professor Juarez Tavares entende como relevante para compreender o delito de lavagem de dinheiro e que já são pontos muito controversos. O livro se divide em duas partes, a primeira dedicada a essas questões mais fundamentais, essenciais, de fundamentos e controvérsias, e a segunda parte do livro se dedica à análise, por assim dizer, mais detalhada, mais dogmática, de cada um dos aspectos, cada um dos tipos penais da lei de lavagem. A motivação ao escrever o livro era dar uma abordagem que, de fato, levasse em consideração alguns fundamentos do direito penal, algumas questões essenciais do direito penal, que muitas vezes, por múltiplas razões, são um pouco deixadas de lado no momento da interpretação de tipos, seja da parte especial, seja da legislação extravagante. E mostrar que esses fundamentos são essenciais para definir o alcance do tipo penal ou dos tipos penais da lavagem, para definir o alcance daquilo que se quer, de fato, criminalizar e também para entender os limites dessa criminalização, segundo a estrutura do direito penal brasileiro, segundo o sistema penal brasileiro, segundo a estrutura dogmática da teoria do delito. Essa análise fundamental, sem uma interpretação rigorosa da lei, evidentemente não levaria a lugar nenhum. Portanto, a motivação era e é uma análise tecnicamente profunda dos tipos penais de lavagem e uma confrontação da legislação com os limites e os fundamentos do direito penal. E, em função disso, os dois pontos que eu vou abordar hoje, que são dois elementos de grande importância para a nossa construção do livro, são a questão do bem jurídico e a questão da relação com o delito antecedente, que é pressuposto da incriminação da lavagem e que, na verdade, embora seja com alguma frequência deixado de lado pelo Ministério Público ou por alguma atuação do Judiciário, é essencial para que exista a lavagem, para que aquilo faça um mínimo de sentido, que é a comprovação do delito antecedente e da relação entre ambos. Bom, o conceito de bem jurídico, ele é um conceito sobre o qual paira alguma dúvida, algumas discussões. Nós compreendemos o conceito de bem jurídico como um objeto de preferência real do legislador. O que significa isso? Que o bem jurídico ele decorre da identificação de interesses pessoais, ou seja, interesses de sujeitos que estão a par do processo de criminalização, que idealmente deveriam participar da criação do processo de legislação criminal, de criação normativa, e que serão alvo, serão afetados pelas normas penais. De modo que esses interesses dessas pessoas são a condição mínima para a legitimidade de uma norma penal. Ao contrário de boa parte da doutrina, nós não consideramos que o bem jurídico ele justifica positivamente, que ele exige a criminalização, senão que o bem jurídico é um limite fundamental à criminalização, ou seja, não há possibilidade de criminalização legítima sem apontar-se um bem jurídico. Dessa forma, o bem jurídico condiciona a validade da norma e subordina a sua eficácia, a sua aplicação à demonstração empírica de que algum bem jurídico, ou seja, algum interesse pessoal erigido à categoria de valor da ordem jurídica, tenha sido afetado. Ou seja, o bem jurídico ele é, ao mesmo tempo, o interesse de uma pessoa, de um cidadão, e um valor escolhido pela ordem jurídica
não para a sua proteção, porque nós não acreditamos na ideia de que o direito penal protege alguma coisa, mas como condição de validade da ordem penal. E isso permite a cada cidadão refutar uma criminalização, tanto no plano legislativo como no momento concreto em que lhe é imputada uma conduta criminosa, um fato ilícito, o que demonstra o que me parece ser o conteúdo democrático dessa categoria, que é para ser compreendida como uma categoria argumentativa, um artefato argumentativo que nos ajuda a perceber quando uma criminalização é minimamente legítima ou quando ela é menos legítima ou absolutamente ilegítima. E mais do que isso, mais do que garantir o direito de participação democrática de cada cidadão e permitir a refutabilidade da incriminação, a categoria do bem jurídico ela deve servir de parâmetro interpretativo para o aplicador do direito. E é aí que entra a ideia de considerar a análise do bem jurídico como ponto de partida para interpretar a norma de lavagem. Ou seja, em primeiro lugar, nós temos que compreender por que a lavagem é criminalizada. E compreendendo por que a lavagem é criminalizada, é que nós vamos definir a baliza argumentativa e a baliza de interpretação que nos permite chegar às conclusões dogmáticas. Isto se dá, portanto, de uma forma que nos garante alguma precisão para a aplicação do direito. E que tem a ver tanto com a previsibilidade social da norma incriminadora, ou seja, que os cidadãos saibam como se orientar quando atuam, inclusive na esfera econômica, e isso condiciona a atuação da jurisprudência de uma forma mais ou menos coerente. Vale dizer, se a jurisprudência se desviar de um lado do bem jurídico, que é aquilo que fundamenta e dá sentido à incriminação, se ela variar as justificativas para uma determinada interpretação, assim como se ela não conseguir compreender perfeitamente quais são as balizas interpretativas utilizadas para tendo em vista esse objeto de preferência real da conduta, essa atividade jurisprudencial será uma atividade com déficits claros de legitimidade. Dito isso, o bem jurídico da lavagem de dinheiro, para nós, é identificado com o bem jurídico do delito antecedente, por razões históricas, porque a criminalização da lavagem de dinheiro, desde os primeiros movimentos nos Estados Unidos, desde o reconhecimento da necessidade de lavagem de dinheiro na discussão internacional, foi associada inicialmente com o tráfico de drogas, depois com o terrorismo, com o tráfico de armas. Enfim, a lavagem historicamente se relacionava com essa ideia de proteção de um bem jurídico mais perfeita. Uma ideia que nós refutamos, mas que é necessário que seja tomada em consideração quando nós entendemos quais são as reais intenções legislativas ao criminalizar a lavagem. Essa compreensão se baseia na ideia de que a lavagem de dinheiro tem uma autonomia relativa em relação ao delito antecedente, ou seja, não existe lavagem sem o delito antecedente, mas mais do que isso, a relação com o delito antecedente é fundamental para compreender o injusto da lavagem. Em segundo lugar, o proveito econômico do delito antecedente vai explicar o sentido da norma de lavagem sem transformar o delito de lavagem apenas num delito patrimonial, ou seja, cujo bem jurídico afetado seja apenas o delito patrimonial. Mas sem a relação com o proveito econômico do delito antecedente, uma relação específica que deve ser comprovada empiricamente a cada julgamento, não faz sentido a criminalização da lavagem de dinheiro. O conteúdo de injusto do delito antecedente, ele, portanto, é o mesmo, ele se transfere à lavagem. E o que nos leva à conclusão, a partir dessa compreensão do bem jurídico, que é necessária uma separação estrita de quem é autor da lavagem e de quem é autor
do delito antecedente. O professor Juarez Tavares vai falar um pouco mais amanhã sobre a questão da autolavagem, mas uma das consequências fundamentais desse entendimento é que a possibilidade de punição da autolavagem, que para o ordenamento brasileiro nós rechaçamos, depende dessa relação entre lavagem e delito antecedente e da específica separação entre os autores, os agentes envolvidos. Isso não significa que o bem jurídico da lavagem não possa se relacionar, ou a criminalização da lavagem não possa se relacionar com outros bens jurídicos, como, por exemplo, a administração da justiça, o interesse na elucidação, como se diz, de alguns casos, do delito antecedente. Mas esse interesse só se dá em função de uma pretensão criminalizadora do Estado em relação ao delito antecedente. Vale dizer, o conteúdo do injusto autônomo da lavagem não existe. Ele é absolutamente dependente do delito antecedente. Nós rechaçamos igualmente a ideia de que o bem jurídico da lavagem seja o sistema econômico-financeiro, em primeiro lugar, porque a lavagem não afeta de maneira palpável, de maneira real, negativamente, o sistema econômico-financeiro. Em segundo lugar, porque o sistema econômico-financeiro, como bem jurídico, é altamente discutível, na medida em que é muito mais uma função social, uma função do funcionamento, uma explicação do funcionamento do sistema social, do que propriamente um interesse que possa ser reconvertido à heterogeneidade de cada um dos cidadãos que podem participar do processo democrático. E isso nos faz compreender a lavagem como um tipo especial de receptação que o é na sua estrutura, assim como o é na relação material, de injusto material, na relação que estabelece como injusto material com o delito antecedente. Eu chego ao fim do meu tempo. Eu queria dar apenas uma breve palhinha, um breve comentário sobre esse ânimo inicial de estabelecer uma baliza clara para a compreensão do delito de lavagem de dinheiro, que é a sua relação com o delito antecedente e a importância de compreender que o bem jurídico afetado pela lavagem é o mesmo do bem jurídico e que essa questão do bem jurídico, essa identificação que deve orientar a interpretação de cada um dos tipos penais. Agradeço novamente a oportunidade de estar aqui e estou ansioso pelos comentários dos meus copartícipes nesta mesa. Copartícipes, com certeza, né? E agora nós deixamos em aberto para que nós verifiquemos aí quem será a pessoa da vez a tecer as suas primeiras considerações. De acordo com a nossa programação, seria o professor Geraldo Prado, mas o professor Geraldo Prado, estou vendo aqui na minha telinha, que desapareceu. Não, aqui está ele, fantástico. Professor Geraldo, fique à vontade aí para tecer as suas considerações, seguindo e dando início ao painel de expositores do nosso Dream Team aí. Muito obrigado, Ricardo. Muito obrigado mesmo pelo convite, a você, ao Maurício, ao Intocrim. Eu me sinto muito feliz aqui, não só por estar entre amigos e amigas, e há tempos não via Maria Lúcia Caram. Sou um admirador da trajetória da Caram e um fã da Maria Lúcia Caram. Que bom reencontrá-la aqui, Caram. Cumprimento a Ana, cumprimento o meu parceiro, irmão, Rubens Casara. E digo que você usou uma expressão, o encontro do príncipe do direito penal com o papa do direito penal. Eu digo que é uma virtuosa construção que nós, brasileiros, temos o privilégio de ter com gerações tão extraordinárias de penalistas. Juarez, indiscutivelmente, é uma referência mundial. Agora, é muito claro, para mim, pelo menos, que essa geração que tem no Antônio Martins aí um ícone vai na mesma direção. Então, eu fico profundamente honrado e muito feliz de estar aqui falando na apresentação de um livro
que é um pequeno grande livro, tem uma profundidade já destacada nessas brevíssimas palavras do próprio Antônio. Eu não me sinto confortável para abordar as questões de direito penal material. Eu não transito por essa área com a frequência de um acadêmico que investiga esses temas a fundo, e o que faço é uma espécie de pesquisa, de estudo do processo penal com orientação criminológica. Daí que eu vou me deter nesses primeiros minutinhos da minha fala na parte processual penal da obra. Na parte processual penal da obra, para elogiar e para dizer que eu concordo metodologicamente com o que foi apresentado ali e que é uma crítica que certamente diz respeito não apenas às questões de processo penal, que uma política criminal que tem esse crime de lavagem, talvez, o porte-estandarte, mas que não se limita a isso, vai ser afetada também. Ali, os autores trabalham com duas noções que, para mim, elas são muito caras. A da tradução e a do transplante. A tradução e o transplante de modelos jurídicos. A tradução e o transplante de modelos jurídicos e também uma circulação concreta e uma circulação meramente simbólica de ideias. Algo que a professora italiana Elisabetta Grande ela define como um processo de imitação de modelos. Eles usaram, nesse trecho do livro dedicado ao processo penal, usaram um tema da prova para mostrar que nós seguimos de uma forma um tanto cega, mas também interessada politicamente, comprometida politicamente com projetos que são projetos, do meu ponto de vista, como cidadão, projetos perigosos para a democracia, uma democracia social inclusiva, mas nós capturamos ideias e trabalhamos neste contexto de imitação de ideias, fazendo circularem essas ideias, despreocupados com os problemas que o transplante de modelos e a tradução de modelos, com os problemas que esse tipo de atividade nos convoca a enfrentar e a ter que resolver. Nós temos uma ordem jurídica brasileira, nós temos uma Constituição brasileira que é a base da nossa ordem jurídica e que estabelece alguns parâmetros claros para a adjudicação de responsabilidade na esfera penal. Nós temos uma regra muito específica sobre presunção de inocência, alvo de controvérsia, a meu juízo, uma controvérsia artificial, uma controvérsia forçada, uma controvérsia que, ao atentar contra a literalidade do dispositivo constitucional e ao distorcer o sentido da mutação constitucional, na verdade, mostra ali muito dessa disputa política que também o propósito de incriminação da lavagem de ativos expõe. Mas temos a regra, ela está ali, e essa regra condiciona toda a interpretação a respeito das atividades probatórias. Nesta passagem do livro, os autores foram de extrema felicidade, mostraram como essa coisa de usar a argumentação de equilíbrio de estándares probatórios, usar expressões como estândar probatório, sem dominar o sentido dessas expressões, e principalmente trabalhar com uma compreensão equivocada desses estándares, conforme a característica das infrações penais e conforme especificamente a característica dos tipos de injusto relacionados à lavagem, nos leva a encontrar nos tribunais brasileiros, com muita frequência, decisões que contrariam o disposto na Constituição, que contrariam de forma muito clara o disposto na nossa Constituição. Há uma espécie de regozijo, de reverência, especialmente a decisões de tribunais espanhóis, e eles mencionam isso nessa passagem. Há uma espécie de reverência a esse tipo de entender o direito, de ensinar o direito, de decidir casos que desprestigia a nossa ordem jurídica. E hoje, pela manhã, eu publiquei um post no Twitter
fazendo menção a um autor de quem eu gosto muito, que é o Jorge Esquirol. Ele trabalha com o direito como ficção, que converte o nosso direito brasileiro em verdadeira ficção. E esse modo de argumentar muito claro, bem típico do Antônio e do Juarez, muito preciso e muito técnico a respeito das dificuldades de querer introduzir um conceito que sequer se consegue definir como estándar de prova para, ao fim e ao cabo, facilitar a criminalização de pessoas e não de condutas, isso nos leva a uma situação agônica, a uma situação bastante preocupante. Então, há aí um mérito no livro, há méritos, esse livro é todo meritório, mas na parte processual penal que me cabe pensar e refletir sobre, há um mérito indiscutível. E aí eu queria propor uma outra questão, que tem a ver com a política criminal, tem a ver com a lavagem de ativos, especificamente com os temas processuais relacionados à lavagem de ativos. Antônio, na sua exposição inicial, ele declara aqui algo que está no livro, o rastreamento das propostas de política criminal, associando a lavagem a estratégias para enfrentar a questão das drogas. Ele coloca isso muito claramente. E eu queria propor essa reflexão a vocês, todos aqui hoje e amanhã, e eu penso que tem algo que é muito forte nisso, os crimes de posse. Os crimes de posse. A questão das drogas, claro, tem produção, distribuição, circulação e etc., mas basicamente são crimes de posse. E essa mesma porteira aberta de violação das garantias e de disputa política e econômica no cenário internacional, que o GAFI empurra para cima da gente por meio das obrigações de criminalização de condutas, está nos levando ao extremo da atuação sobre coisas. Eu lia, tem trabalhos maravilhosos, eu quero aqui elogiar o Adriano Teixeira, que coordenou uma obra, Perda das Vantagens do Crime no Direito Penal, confisco alargado e confisco sem condenação. Li vários trabalhos a respeito para emissão de um estudo e fiquei mais impressionado com uma viagem de um professor nascido em Toronto, já falecido, Leonardo Levy, que vai escrever sobre a ideia da criminalização de coisas. Vai dizer, olha, o direito do common law, de origem inglesa, esse direito hoje anglo-americano, ele tem uma longa tradição de criminalização de coisas, que remonta à Idade Média. E vai nos trazer uma decisão, e João Conde Correia, professor também lá em Portugal, segue na mesma linha, vai nos trazer uma decisão de 1920, de uma corte norte-americana, em que o que você tem ali é o seguinte, olha, essa coisa é ilícita. Nós hoje falamos das drogas, não existem drogas ilícitas, isso não me parece sequer lógico falar em drogas ilícitas. Mas a noção das coisas ilícitas e dos bens ilícitos atravessa a tradição anglo-americana. E chegamos ao ponto em que a política criminal da lavagem de ativos, ela começa a se sentir tão poderosa e com a possibilidade de se tornar tão autônoma em relação a toda essa base conceitual que é de direito material, é de direito processual penal, é de criminologia de política criminal, que se propõe uma apreensão de bens sem processo, com processo sem condenação, com processo de constituição de punibilidade. São as chamadas non-conviction-based confiscation. E a gente está caminhando a passos largos para isso, dentro desta mesma lógica. Nós temos decisões das justiças de primeira instância ao Supremo Tribunal Federal, conferindo legitimidade à apreensão de bens a partir dessa coisa um tanto louca do combate à circulação de ativos de origem ilícita, que tem permitido confiscos alargados,
para me referir aqui a um dos textos publicados no livro coordenado pelo Adriano, do Frank Saliger, né? Confiscos alargados autônomos e até mesmo confiscos sem processo algum. Sem processo algum. E o interessante no discurso, eu vou para o finalzinho, meus últimos segundos aqui, o interessante no discurso que sustenta esse transplante e essa tradução extraordinariamente interessadas do modelo anglo-americano para o nosso modelo e para o restante do mundo, é o ponto de partida aqui. Um autor italiano vai dizer o seguinte: o ponto de partida de todo raciocínio que autoriza esses confiscos todos, como autoriza o rebaixamento do estándar probatório, como autoriza uma série de atos arbitrários processuais penais quando se trata de lavagem de ativos, é a seguinte observação, diz o autor, que é em si absolutamente trivial. 2 pontos. O crime não pode ser considerado um modo legítimo de aquisição da propriedade. Aí coloca até em itálico, fica bonito em itálico. Maria Lúcia Caran, eu me lembro, quando eu era mais novo e li o Eduardo Galeano, eu me lembro do Eduardo Galeano dizendo que não havia fortuna produzida em nenhum lugar do mundo que não tivesse uma origem criminosa. A própria... eu fico pensando, cara, tentar retirar o ideológico que norteia e que orienta todo esse processo mundial de disputa por mercados e que usa a legislação criminal, no seu sentido mais estrito, da legislação de incriminação e a legislação processual penal para tomar partido de empresas, de corporações, de países. E a gente está vendo aí, não vou nem mencionar a prisão da presidente da Huawei, lá, a determinação no sentido de que ela fosse presa nessa disputa aí do 5G. Então, eu quero dizer o seguinte, para concluir, que me senti muito feliz com o convite, honrado, e que a leitura da parte processual penal desse pequeno, grande livro, ela me sugeriu muitos caminhos, algo que inspira, vindo de Juarez Tavares, vindo de Antônio Martins, só poderia ser algo que inspira. Algo que inspira merece ser lido. Muito obrigado, Ricardo, muito obrigado a todas e todos. Nós é que agradecemos, Geraldo, meu caro, né, por essa incursão no caminho do processo penal para tratar, né, dos temas mais importantes dessa obra, desse pequeno grande livro, como você o coloca. E sem mais delongas, eu já passo a palavra a ela, que há de vociferar uma crítica impiedosa, se bem que nesse caso certamente não aos autores, mas com os autores, a queridíssima, fantástica professora Maria Lúcia Caran, para suas considerações. Bom, obrigada, Ricardo. Um prazer estar aqui, enfim, com os amigos, Geraldo, Rubens, Antônio e a Ana, que não conheço pessoalmente, conhecendo aqui virtualmente. Bom, acho que, antes de tudo, é devido um agradecimento, né, aos autores, o Antônio Juarez, por nos dar essa indispensável obra que traz luz, né, à difícil análise dos tipos de crimes da chamada lavagem de capitais. A precisão dogmática, o esforço para minimamente compatibilizar a aplicação desses discutíveis tipos a uma leitura respeitadora dos inafastáveis limites impostos pelos princípios garantidores de direitos fundamentais, evidentemente, não surpreendem, dada a trajetória dos autores. Mas, além desse agradecimento genérico, eu tenho agradecimentos especiais a fazer, né, ao Antônio Juarez pela honra de ter meu nome na dedicatória, né? Não sei nem o que dizer, quando vi, fiquei, enfim, uma surpresa maravilhosa. Aliás, vi quando o Antônio teve a gentileza de me mandar o original antes mesmo da publicação. Mas não parou por aí, e agora, com a obra já publicada, eu fui pega novamente de surpresa com as referências que, a propósito daquela dedicatória, o Jacinto fez a mim no seu belíssimo prefácio, né, falando com seu inconfundível e delicioso estilo em diva, musa, lady,
assumo, né? Também não sei o que dizer. Muito obrigada, Antônio, Juarez, Jacinto, e muitos beijos aqui de longe. Quanto aos comentários propriamente ditos, eu pontuo apenas alguns aspectos que esse tema me sugere. Em primeiro lugar, as desrazões da globalizada criação desse novo tipo de crime, datada das últimas décadas do século XX. Trata-se de inovação objetivamente necessária para enfrentar as condutas em foco, ou seja, basicamente ocultação, dissimulação ou conversão em ativos lícitos de bens ou valores obtidos com a prática de um crime antecedente. E aqui falo em desnecessidade, admitindo, para argumentar, a fantasiosa crença no sistema penal como instrumento capaz de enfrentar essas ou quaisquer outras condutas negativas ou indesejadas. Criminalizaram-se condutas que aquela simples descrição já mostra que poderiam perfeitamente se inserir em leis penais já existentes, bastando pequenos ajustes ou especificações que as enquadrassem ou as fizessem se constituir em tipos derivados de crimes já tradicionalmente previstos, seja a receptação, seja, como seria a minha preferência, o favorecimento real revelado no auxílio ao autor do crime antecedente para tornar seguro o proveito dele advindo, ou, eventualmente, até o favorecimento pessoal revelado em conduta de auxílio ao autor do crime antecedente, dificultando a sua persecução. Aliás, nesse ponto, ouso ter pequena divergência com os autores, tendo tido a oportunidade de conversar com o Antônio sobre isso, parecendo-me que o bem jurídico a delimitar o alcance das regras criminalizadoras da lavagem seria não do crime antecedente, como sustentado na obra, mas sim considerada aquela possível identificação aos tipos de crimes de favorecimento à administração da justiça, desde que admita também argumentar que a administração da justiça possa ser efetivamente vista como um bem jurídico. Mas valendo-se dessa forma acentuada de dramatização que é inerente à sustentação do sistema penal, ele introduzido o crime autônomo de lavagem de capitais serviu e tem servido para propagandear o rigor de um direito penal econômico que teria vindo enfrentar a chamada criminalidade de colarinho branco. Esse propalado rigor do direito penal econômico, de que a lavagem de capitais funcionaria como uma propagandística figura, no entanto, em nada alterou, em nada altera, em nada poderia alterar a direção básica do sistema penal. Os alvos primordiais do sistema penal não são os detentores do poder econômico que têm os seus colarinhos brancos. Seus alvos primordiais sempre foram, continuam sendo e necessariamente serão, enquanto existir esse violento, danoso e doloroso poder do Estado de punir, os pobres, marginalizados, não brancos, desprovidos de poder. Esse propalado rigor do direito penal econômico, de que a lavagem de capitais funciona como uma propagandística figura, serviu e continua servindo tão somente para viabilizar a crescente flexibilização de regras criminalizadoras, vulgarizando leis penais em branco, tipos de perigo abstrato, bem como desviantes aplicações de regras processuais penais, inacreditáveis, mas corriqueiras acusações e até mesmo condenações pela evidentemente inadmissível imputação de autolavagem, ou ainda tresloucadas acusações que chegam a pretender identificar a lavagem em fatos que estariam a configurar o próprio tipo do crime antecedente. Pode parecer impossível, mas basta perguntar aos advogados que há exemplos disso. Essa flexibilização e essas aberrações, ao final, acabam por se voltar não apenas contra os poucos selecionados réus ou investigados aparentemente poderosos, mas sim ultrapassam as fronteiras do direito penal econômico, estendendo-se ao comum dos processos e assim se voltando contra os muitíssimos réus pobres, marginalizados, não brancos, desprovidos de poder, que constituem a clientela cotidiana do sistema penal. É interessante notar
que, mesmo dentro do restrito universo em que circulam os detentores de poder econômico, que têm os seus colarinhos brancos, a seletividade do sistema penal claramente se manifesta. Não são todos esses portadores de colarinhos brancos que são alvos do propalado rigor do direito penal econômico. Aqui também, alguns são mais vulneráveis do que outros. E é exatamente essa introduzida figura típica da lavagem de capitais que ilustra de forma eloquente a seletividade e, assim, a discriminatória desigualdade presente no interior da própria aplicação do direito penal econômico. Lembremos-nos de emblemático episódio ocorrido nos Estados Unidos da América em 2012. Apesar de fartas e incontestadas provas de que o banco britânico HSBC, através das suas subsidiárias norte-americanas, viabilizara a transferência ilegal de grandes somas de dinheiro dos cartéis de drogas mexicanos, mais de 7 bilhões de dólares, não houve qualquer acusação por lavagem de capitais. Os promotores estadunidenses decidiram não propor ação penal, alegando que uma persecução penal poderia estigmatizar um dos maiores bancos do mundo e acabar por desestabilizar o sistema financeiro global. Assim, optaram por fazer um acordo, algo semelhante a um termo de ajustamento de condutas, né, que existe aqui, em que os responsáveis pelo banco se comprometeram basicamente a pagar uma quantia em dinheiro, 1,92 bilhões de dólares, quantia evidentemente bastante vultosa em termos absolutos, mas nem tão vultosa assim quando considerado o faturamento do HSBC, e reforçar os controles internos do banco. Esse caso foi amplamente noticiado, pode-se consultar, por exemplo, matéria do New York Times, de 10 de dezembro de 2012, sem que houvesse qualquer comoção ou maiores questionamentos sobre a solução adotada. Com efeito, né, Geraldo, a guerra às drogas, que foi o primeiro motor propulsor da globalizada criação desse desnecessário tipo de crime de lavagem de capitais, não foi declarada contra o HSBC ou contra quaisquer outros bancos. Os seus alvos nos Estados Unidos, em qualquer outro país do mundo, são e sempre foram tão somente os produtores, comerciantes e consumidores das arbitrariamente selecionadas drogas tornadas ilícitas, pobres, marginalizados, não brancos, desprovidos de poder, como os traficantes das favelas cariocas. Importante notar ainda que aquele cuidado em não propor ação penal para não estigmatizar um dos maiores bancos do mundo e acabar por desestabilizar o sistema financeiro global não costuma se manifestar quando se trata da estigmatização das tantas pessoas diariamente processadas criminalmente, tampouco se manifestando preocupações não só com a desestabilização, mas mais do que isso, com a destruição de vidas provocada pela prisão dessas mesmas pessoas, afetar não apenas o encarcerado, mas frequentemente também os seus familiares. Finalmente, esse conhecido episódio ainda sinaliza, conforme a mencionada argumentação dos promotores estadunidenses, que a criminalização da lavagem de capitais, ao invés de supostamente evitar lesões ao sistema financeiro global, poderia simplesmente acabar por desestabilizá-lo. Aliás, segundo a narrativa do Roberto Saviano, no seu 000, o título do livro, 000, se refere à cocaína, né, em uma paródia a 00, a melhor farinha da Itália, consequentemente do mundo. Mas, segundo o Saviano, o sempre disponível dinheiro proveniente do tráfico de cocaína, ingressando no sistema financeiro formal, teria sido um fator decisivo para a recuperação de muitas instituições financeiras durante a crise de 2008. Como costumo falar de brincadeira, a lavagem de capitais, levando o dinheiro de origem criminosa a ingressar na economia lícita, ao invés de ser reinvestido em atividades criminosas, na verdade estaria realizando a tão propagandeada e almejada ressocialização, que seria a suposta finalidade da pena. Mas isso é só uma brincadeira. Mais uma vez, manifesto o prazer de estar aqui participando do lançamento dessa importantíssima obra de leitura indispensável
E, mais uma vez, agradeço as homenagens que tão generosamente me fizeram Antônio Juarez Jacinto nessa obra que, repito, é de indispensável leitura e, não obstante ser uma obra de rigor dogmática, de leitura é bastante prazerosa. Mais uma vez, obrigada. Beijos para o Antônio Juarez Jacinto, especialmente. Muito agradecida. O professor Jacinto já estava aqui, fez um comentário. Quem estava acompanhando aí, o pessoal do nosso Dream Team não consegue assistir, né, a transmissão que aparece na tela, mas o professor Jacinto manda aqui: musa é musa, diva é diva, viva Malu. Então, em homenagem a você também. Agora, para dar continuidade, né, a essa fantástica equipe de comentadores, nós gostaríamos de convidar ele mesmo, o grande, um dos maiores representantes, né, da nata, né, porque falar em elite é feio, né, da nata do judiciário brasileiro, o queridíssimo Rubens Casara, que só precisa ligar a câmera dele, porque senão eu não vamos conseguir enxergá-lo, né? Olha, estão me ouvindo? Te escutando perfeitamente. Eu tô aparecendo para mim. Vocês não estão me vendo? Não tivemos. Para mim eu tô lindo, aliás. Tô me vendo bem. Ó, vamos passar aqui. Eu vou. Cadê? Rubens, realmente não tivemos. Tenta ligar e desligar aí a tua câmera, senão eu vou ter que. Vou colocar um pôster teu aqui, a moda daqueles correspondentes Globo News. Não, eu tô aqui falando, não sei o quê, vamos pro nosso correspondente, Ricardo, lá. Pra mim a câmera tá ligada e eu tô me vendo. Não, então manda bala, faça o seu... Você consegue tentar ligar e desligar a câmera? Faz o seguinte, vamos inverter. Pede pra professora Ana falar, eu vou tentar, vou desligar e vou voltar. Tão fantástico. Professora Ana aqui, a maioria dos nossos comentaristas está conhecendo hoje, que eu tive o prazer de conhecer em um evento organizado, né, pelo já citado professor Jacinto Nelson de Miranda Coutinho, alguns anos atrás, que certamente vai nos, né, presentear com uma grande análise, uma grande contribuição no âmbito do direito penal. Ana, contigo, minha cara. Muito obrigada, Ricardo. Obrigada pelo convite, em nome da Introcrim. Nos conhecemos na casa do professor Jacinto, numa confraternização de final de ano, as famosas confraternizações de final de ano da casa dele. Foi um prazer conhecê-lo e um prazer poder dividir esse espaço com professores tão renomados, né, que eu tenho tanta admiração, que eu não conhecia ainda, não conheci pessoalmente, mas que eu tenho grande admiração, e eu me sinto realmente uma aluna aqui entre esses professores tão grandiosos. E eu também gostaria, claro, de agradecer ao professor Antônio Martins e o professor Juarez Tavares, especialmente, pelo convite, parabenizar pelo livro, que o livro realmente, como a professora Maria Lúcia Caran falou, a leitura, apesar de ser de dogmática densa, foi muito prazerosa a leitura. É um livro pequeno, mas ele é muito claro, muito coerente, muito bem fundamentado, e a posição dos autores é extremamente clara, extremamente revigorante, porque hoje no cenário pelo menos, né, nas leituras dogmáticas que a gente vê nesse estado neoliberal de redução do aparato estatal, transferência de responsabilidade para os particulares, nessa mentalidade eficientista e de especial, não sei se, não diria especial, mas em que se passa por cima de direitos e garantias individuais. A posição dos professores, que não é de hoje, que é sempre marcada em todas as obras de fala, é de resistência aos avanços autoritários. Então, para mim, foi muito, muito prazerosa a leitura desse livro. E eu trouxe, não sei até que ponto eu consigo contribuir tanto com a fala que já foi dita dos professores, mas o que eu estudei para trazer aqui para vocês é referente
uma das passagens que o professor Antônio Martins comentou em sua fala é relacionada à questão da previsibilidade da conduta. Foi muito clara a participação, a fala, no sentido de que a previsibilidade da norma penal ela acaba integrando a própria legalidade do tipo, né? É como se fosse uma manifestação do princípio da legalidade, a previsibilidade integra essa manifestação. E diante da complexidade jurídica e fática que a gente tem hoje, não fica tão nítida essa fronteira entre a licitude e a ilicitude. E pelos diferentes modos de execução, pelos próprios limites da linguagem, a linguagem utilizada na legislação, que acaba sendo um pouco não tão precisa e que os conteúdos elas deslizam, e acaba sendo os próprios limites da linguagem, a complexidade da realidade, a estrutura empresarial onde pode ocorrer os crimes de lavagem, a atividade interpretativa da doutrina e da jurisprudência, que seria essencial para a definição dos limites da proibição penal, se diz no livro, se sustenta no livro, uma coisa que se concorda, que é o posicionamento da Corte Europeia, no sentido de que seria indispensável uma qualificada assessoria jurídica. E aí, nesse ponto, eu me pergunto até quando a interpretação, qual seria o limite dessa participação na construção do discurso e da definição do que seria legal, do que seria legítimo, dos advogados, nesse caso da consultoria jurídica, e até que ponto a insegurança jurídica que a gente vivencia hoje, por exemplo, no judiciário, enfim, pela diversidade e inconsistência de não vinculação a precedente, por exemplo, especialmente a crise de legalidade que a gente vivencia hoje, de distorção de conteúdo do que está na lei e as interpretações, pode influenciar nessa previsibilidade da norma penal para fins de legalidade. E se existem os limites da interpretação e a superinterpretação no que está posto, o que se percebe é um esvaziamento no sentido das palavras hoje, na aplicação do direito. Então, até que ponto a previsibilidade que deveria ser ex ante do autor, nesse momento de definição para compreensão da conduta que seria lícita ou ilícita, pode ser influenciada, e até que como que ficaria essa definição por parte dessa assessoria jurídica para o autor, que hoje não se tem segurança para se poder dizer, quais seriam os exatos limites da licitude da conduta. Hoje mesmo eu estava lendo uma decisão do Superior Tribunal de Justiça, e a legalidade ela vem sendo atacada de várias formas, né? E nessa decisão ela falava sobre a aplicação da lei penal no tempo e aplicação de lei de caráter híbrido. E nessa decisão eles falavam que, embora tivesse a lei que estava ali sendo aplicada, tivesse conteúdo material, ela não teria aplicação retroativa por X motivos. E aí eles dizem que é uma questão pré-processual, que, enfim, era sobre o acordo de não persecução penal. Então, esses constantes ataques que a gente tem vivenciado à legalidade, até que ponto que a gente consegue ter previsibilidade para atuação numa conduta, ou a mesmo do advogado, para que realize realmente a orientação do indivíduo para que a persecução penal possa ser tida como legítima, porque, enfim, é uma constante agonia da advocacia, e principalmente hoje eu acho, de poder realmente dizer, orientar qual que é o que a lei diz e o que se decide, enfim, doutrinariamente o que se diz e o que jurisprudencialmente realmente se aplica, no final das contas. Mas a leitura realmente ela é muito, ela traz várias reflexões, ela é muito arejada, ela é muito fácil de ler, e eu agradeço muito a oportunidade de poder contribuir um pouco com o debate e pelo espaço que me foi dado e pelo reconhecimento, já que estou entre pessoas tão admiradas e tão respeitadas.
Fantástico, cara, Ana. Agora, né, se tudo der certo com o nosso representante lá do Rio de Janeiro, da magistratura carioca, será que a gente pode falar em representante da magistratura carioca? Não, acho que ele vai ficar... Não. Se bem que a gente certamente pode falar, porque na presença dos outros dois magistrados, ex-magistrados que temos hoje, certamente ele teria muito orgulho de ser identificado como representante deles. Passo a palavra sem mais delongas ao nosso queridíssimo Rubens Casara para suas considerações. Boa noite a todos e todas. Um abraço muito especial ao professor Antônio Martins e ao professor Juarez Tavares, que nos ouve, nos assiste nesse momento. Se tornou um pouco senso comum dizer que é difícil falar depois de tanta gente boa falando sobre um determinado tema numa mesa como essa. Mas hoje, de fato, essa frase ela não é retórica. Eu tinha programado uma fala que alguns aspectos foram abordados pelo professor Geraldo, alguns pela professora Maria Lúcia Caran, alguns pela professora Ana, e eu então vou desistir do texto que eu tinha preparado para falar um pouquinho e vou improvisar. Primeiro, dizer da honra de estar aqui para falar sobre um livro que, na minha opinião, é a principal contribuição para as ciências penais dos últimos anos. Como o Geraldo disse, é um pequeno, grande livro. É um livro em que, em poucas páginas, vocês fizeram muito. A começar por um brutal ato de resistência a um funcionamento distorcido do sistema de justiça penal, no qual a dogmática é distorcida, é empobrecida e muitas vezes transformada em uma arma contra os inimigos. Sejam os pobres, que não interessam à sociedade de consumo, sejam os inimigos políticos dos titulares do poder político, que muitas vezes exercem também o poder econômico. Então, falar de um livro escrito pelo Juarez Tavares, que é, sem favor algum, o maior penalista brasileiro da atualidade, e pelo professor Antônio Martins, discípulo do professor Juarez Tavares, e não só discípulo, como também sem favor algum, um dos principais penalistas brasileiros, um dos grandes professores de direito penal das universidades brasileiras, e também o herdeiro, talvez o principal herdeiro teórico do professor Juarez Tavares. Antônio fez a sua graduação com o professor Tavares. Juarez foi fundamental no mestrado e no doutorado de Antônio. E não por acaso Antônio se tornou esse grande penalista, esse imenso penalista, que vai nos brindar com esse livro importantíssimo. Tem um poeta que eu gosto muito, mas cujo nome eu esqueci agora. Vocês me perdoem, que ele tem uma frase que é mais ou menos assim: lá onde está o seu maior perigo, também está a sua salvação. Se o direito penal, se o sistema de justiça penal é a porta de entrada para o fascismo, para o neofascismo, para o crescimento do autoritarismo nas sociedades, talvez seja também no sistema penal, no direito penal, que a gente possa começar a pensar em criar obstáculos ao arbítrio e tentar fortalecer a democracia. De fato, em todo momento autoritário, há um empobrecimento da dogmática para que, justamente, se enfraqueçam também os limites ao exercício do poder. E o que fazem o professor Juarez Tavares e o professor Antônio Martins nesse livro? Fazem dogmática, mas dogmática crítica. Eles partem de um diagnóstico do tempo presente, eles identificam um problema, eles identificam uma porteira aberta ao arbítrio, essa porteira é a lavagem de capitais, é a criminalização desse fenômeno, que é um fenômeno, que é um conceito que se tornou líquido,
que vai se adaptando a várias circunstâncias de acordo com os interesses dos detentores do poder político, dos interesses políticos também do poder judiciário, reforçando a seletividade, como disse a Maria Lúcia Caram. Há uma escolha dentre aqueles que podem ser identificados como colarinhos brancos, daqueles que vão responder a um processo, e essa escolha não é neutra, ela tem uma funcionalidade no jogo do poder econômico. E não só, além de reforçar a seletividade, esse conceito aberto, esse conceito líquido da lavagem de capitais, permite esse afastamento também seletivo de garantias, né? Esse abrir a porteira para afastar direitos e garantias fundamentais. E aí, também na linha do que disse a Maria Lúcia Caram, quando você começa a flexibilizar direitos e garantias fundamentais, a conta final, quem vai pagar é o pobre, é aquele que deve ser excluído. Eu estou sendo atacado por um gato aqui, não sei se vocês viram. Só um instante. Você não me mate, não me mate. Rubens, não me mate do coração, eu tô sendo atacado. Você fala isso no meio de uma live, eu já tô ficando preocupado aqui que estão invadindo, então não sei se, por favor. Nesses tempos anda difícil. Bem, dando sequência aqui. E essa dogmática crítica produzida pelo professor Antônio Martins e pelo professor Juarez Tavares, ela vai propor um resgate da importância do bem jurídico como um elemento limitador do poder penal. Isso na contramão de toda uma doutrina pós-moderna, falsamente democrática, que coloca o bem jurídico como um dado secundário e muitas vezes ignora a própria necessidade da identificação do bem jurídico para a própria criminalização primária e a criminalização secundária. Da mesma maneira, eles resgatam a necessidade de se discutir seriamente o crime antecedente à lavagem do capital. Com isso, se dá uma mínima racionalidade à criminalização desse fenômeno. Sumiu uma imagem agora. Vocês estão me vendo? Perfeita, vendo e assistindo, vendo e ouvindo. Fique à vontade. Definitivamente hoje não está um bom dia aqui para mim. Bem, em linhas gerais era isso que eu queria dizer. A importância desse livro num momento em que cada vez mais, aproveitando que o Ricardo fez questão de frisar várias vezes que eu estava representando a magistratura ativa, né? Já que tanto a Maria Lúcia Caram quanto o Geraldo Prado me abandonaram na magistratura carioca, esse livro vem a calhar essa necessidade de se levar a sério a dogmática penal no momento em que cada vez mais, não só a dogmática, como todo limite externo ao exercício do poder penal passa a ser desconsiderado. Cada vez é um verdadeiro processo de dessimbolização. Ou seja, tudo aquilo que representa ou pode representar um limite ao poder punitivo é desconsiderado. Em termos psicanalísticos, desaparece a lei simbólica e, no lugar da lei simbólica, entra a lei imaginária. A imagem que o juiz faz do que seja lavagem do capital, a imagem do que o juiz faz do que seja necessidade de se preservar o bem jurídico, a imagem que o juiz faz do que seja justo, do que seja adequado e do que seja efetivo para se fazer num determinado caso. É um verdadeiro funcionamento paranoico do sistema de justiça. Então, eu queria terminar essa minha breve fala dando não só os parabéns a todos aqueles que já adquiriram essa obra, dando os parabéns e agradecendo ao professor Juarez Tavares e ao professor Antônio Martins por terem tido a coragem, o comprometimento de produzir esse ato de resistência em tempos de obscurantismo penal e me colocando depois à disposição para o bate-papo com os demais colegas sobre as inegáveis qualidades dessa produção. Eu confesso, ainda não terminei de ler, mas que estou aqui devorando todos os dias. Fantástico, caro Rubens, muitíssimo obrigado pelas suas contribuições, pelas suas
gentis palavras, e não tenha dúvida de que se eu te coloco como um exemplo, né, como faço referências ao seu trabalho enquanto magistrado, é porque você inspira a todos nós, né? Queremos mais juízes como Rubens Casara. Meus caros, sem mais delongas aí, acho que podemos passar um round de perguntas, de debates, de conversa aí com toda esse nosso Dream Team que abrilhanta e agiganta essa nossa noite. Já abro aí a câmera de todos para possibilitar esse debate, essa conversa. Então, vocês fiquem à vontade aí, que a casa é de vocês. Antônio, você foi paparicado aí a noite toda, né? O que você tem a dizer? É isso que eu queria dizer. Eu queria agradecer muito as contribuições, as falas, me deixaram, além de muito feliz, muito honrado, emocionado. Muito, enfim, algo que me deixa sem palavras. Eu fiquei muito, muito tocado, e além de muito tocado pela generosidade, os elogios pessoais, fruto, sem dúvida, da amizade dos autores, dos elogios, mas, sobretudo, muito feliz, muito contente com a apreciação positiva da obra. Eu tinha certeza que 50% da obra era boa e sustentável, mas tinha o outro 50% pelo qual eu sou responsável. E 50% bom é muito bom, de ponto de partida, mas 50% ruim na linha de chegada é ruim. Né? Então, eu fico muito feliz com a apreciação positiva da obra, diversos aspectos conjugam, eu acho que pontos de interesse, de motivação, diagnósticos da realidade que estão, de alguma forma, implícita ou explicitamente apontados, manifestos, enfim, fazem parte da obra, não é? Essa percepção do jogo político por trás do processo criminalizador, que explica a criminalização da lavagem e explica não só a criminalização primária e o processo de evolução da criminalização primária, como a criminalização secundária, né? No fundo, é apenas um retrato do jogo, poder econômico que está por trás dessa criminalização que foi apontado por todos nós, né? Por todos vocês, e essa mudança de paradigma no direito penal, que vai se tornando um direito penal cada vez menos definido, não sabe muito bem, que vai se modificando conforme as supostas necessidades preventivas, agora de segurança, que vai se modificando conforme o tribunal acredita que deva ou não estabelecer justiça, né? E o caso reportado pela Malu mostra isso muito claramente. Não é como todo o suposto moralismo que está por trás de algumas criminalizações, sobretudo quando afeta interesses econômicos, é rapidamente deixado de lado em nome do mesmo sistema e da sobrevivência do mesmo sistema. E apesar desse substrato, me parece que é possível fazer uma análise técnica coerente dentro possível, né? Quer dizer, é a ordem possível dentro do caos real. Né? Eu acho que a contribuição era um pouco nesse sentido que nós queríamos dar ao escrever o livro. E essa ordem possível dentro do caos do real, ela tem talvez quer dizer, ela se comunica diretamente, ela confronta um pouco essa ausência de previsibilidade sobre a qual a Ana falou com muito mais precisão do que eu rapidamente pude abordar na minha fala, quer dizer, de que modo a manipulação de um lado dos supostos interesses se revelam de outro uma falta de orientação qualquer de conduta baseada nas opções, digamos assim, decisórias dos tribunais, de alguns juízes, de momentos políticos jurídicos que acabam
levando a uma outra decisão. De modo que eu fiquei não fiquei só contente com a apreciação positiva e com os elogios pessoais, mas fiquei também muito feliz que decorram essa apreciação positiva de aspectos com os quais eu me identifico completamente na minha análise, no meu diagnóstico da realidade. E antes de eu parar de falar, não é um bate-papo, né, se eu falar sozinho, mas eu queria dizer, porque eu acho que eu me omiti no início, aquele negócio normal, e ainda maior falando com vocês, eu acho que eu nos meus agradecimentos, eu não tenho certeza se eu agradeci a gentileza enorme do prefácio do professor Jacinto Nelson Miranda Coutinho, que eu admiro há tanto tempo, desde a faculdade, que escreveu um prefácio belíssimo, muito tocante também, para nós, enfim, é uma honra tê-lo como prefaciador e ter lido aquelas palavras. Estou muito grato por tudo isso. É realmente tocante. Mas, enfim, não quero tomar todo o tempo da discussão, estou muito mais interessado em ouvir do que tenho algo a dizer. Seguimos a ordem, então, das intervenções, começando aí com o professor Geraldo, que tal? Pode ser, claro. Eu vou falar de afeto. Falar de afetos. Primeiro, lembrar de quando eu conheci Antônio. Já tem um bom tempo. Ele é um menino, mas já tem um bom tempo. E foi num encontro, cara, na UERJ, que por uma coincidência marcava ali há décadas, né? Havíamos estudado na UERJ, na antiga Faculdade de Direito, o Augusto Thompson, Sérgio Verani e eu, com espaços de 10 anos, né? 10 anos e 20 anos que o Thompson tinha estudado, e ele comemorava ali 50 anos. Geraldo, eu não fui da UERJ, eu fui da UERJ. Não, mas era UERJ. Universidade da Guanabara, não existia sequer o estado do Rio. Não é? Tem tempo, mas mais antigo mesmo. O Verani também foi da UEG e o Thompson ainda da Universidade do Brasil, salvo engano, que dá origem à UEG e depois à UERJ. Então foi um encontro de muito afeto. Eu comemorava ali 20 anos de graduação, de formado, Verani 30 e Thompson 50, e ali nós encontramos o líder lá do centro acadêmico, o organizador da palestra, essa inteligência genial que é esse grande professor na Alemanha, no Brasil, na Nacional de Direito, que é o Antônio Martins. Essa, então, é a primeira manifestação de afeto. A segunda foi evocada pela Caram, o afeto do Ministério Público pelo HSBC. Me lembrou, aí eu fui procurar aqui, cara, porque eu recorri ao Google, fui procurar uma outra manifestação de afeto que se situa no mesmo campo da política criminal, a política, a disputa pelo poder, a disputa partidária, a instrumentalização do direito penal, e encontrei a Vaza Jato logo no início. Ela vaza uma interessante conversa entre um juiz criminal e um procurador da República, na qual esse juiz criminal diz o seguinte: não sei, acho questionável, pois melindra alguém cujo apoio é importante. Era a conversa entre um procurador e um juiz, em que o procurador disse: não temos que investigar o ex-presidente Fernando Henrique Cardoso? E o juiz disse: calma, alto lá, não vamos melindrar o HSBC. HSBC não, me perdoem, o Fernando Henrique Cardoso. Então, o afeto também passa nesse nível. Isso mostra o tanto que há obras excepcionais hoje no campo da criminologia, que falam de crimes de Estado e crimes de mercado, e que tem aí grandíssimos e grandíssimas autoras que vão desnudar o rei, mostrar o tanto de hipocrisia
que esse modelo de instrumentalização das instituições ele proporciona. O que eu chamo a atenção é que se isso é alguma coisa complicada, por exemplo, no norte, nos Estados Unidos, na Europa, nos confrontos aí com disputas econômicas e de mercado entre eles, entre o bloco asiático e etc., na América Latina e no Brasil, particularmente, em que o direito não goza de boa reputação, isso é muito mais danoso, muito mais danoso. O que se fez com o Parque Industrial Brasileiro, o desemprego em massa, a maioria que sabe, eu tenho, como Jacinto, eu tenho esse privilégio de ser apaixonado por uma mulher que é ligada ao direito do trabalho. A Gisele é uma grande magistrada trabalhista aqui no Rio de Janeiro e ela lida com essa devastação que foi produzida na área do emprego e do trabalho numa disputa econômica que foi instrumentalizada por meio desses mecanismos que a política da criminalização de ativos de origem ilícita proporcionou. Então, estamos lidando com algo que afeta a democracia. E nesse ponto também eu me somo ao Rubens, à Ana e a você, cara, para dizer que essa pequena grande obra presta um serviço excepcional àqueles que, de fato, têm compromisso com a democracia. Juarez e Antônio, eles estão de parabéns. É só esse registro de afetos, né? De afetos. Já que, aproveitando então essa manifestação, essa pausa na realidade, eu fui incumbido de jogar na tela, inclusive para deixar claro, sem sombra de dúvida alguma, que o professor Juarez Tavares concorda inteiramente com o que a Malu disse de que a criminalização da lavagem é desnecessária. Tá aqui na tela, só para não me deixar mentir a manifestação do professor Juarez Tavares. Também fui incumbido de avisar que o professor Jacinto Coutinho tinha uma outra live, professor absolutamente disputado nesses espaços, mas que mandou abraços a todos e que está animadíssimo para amanhã estarmos todos juntos. Então, seguindo aí as nossas considerações, seguindo a nossa ordem, Malu, queres dar mais um pitaco aí? Ou não tem mais nada para falar? Só falar que eu sou muito mais chique do que o Geraldo, porque eu não conheci o Antônio na UERJ, eu conheci em Franca. É muito mais legal. Até, enfim, já tinha cruzado aqui, mas conheci mesmo, de conversar em Franca. Da onde eles não deveriam ter saído. Só comentar mais uma vez em cima do comentário, comentar em cima do comentário é absurdo, mas enfim, falar um pouquinho só em cima do comentário do Juarez, né, que o Ricardo mencionou, sobre a desnecessidade da criação dessa figura, né, como eu apontei, não e aí, repito, né, é uma desnecessidade considerando a crença do sistema penal, que não é o meu caso. Mas, assim, estou aqui só, né, admitindo a crença do sistema penal para enfrentar determinadas condutas. Efetivamente, essa criação desse tipo de crime de lavagem de capitais é absolutamente desnecessária, né? Veio... É muito clara, né? Muito claro o sentido propagandístico, né? Ele como o Antônio ressaltou, o Geraldo ressaltou, né? Esse tipo de autônomo de crime foi criado no bojo, né, da política de guerra às drogas. O pretexto utilizado era a lavagem do dinheiro do tráfico de drogas, e aí foi crescendo, né, para o terrorismo, para qualquer coisa, né? Aqui na aplicação distorcida da justiça criminal, aí acho que o Rubens não pode ser, Ricardo, o Rubens não é um representante da magistratura carioca, o Rubens é uma coisa... Não, mas eu fiz, não, peraí.
Agora eu vou pedir aqui o espaço para fazer o meia-culpa. Eu corrigi, falei que ele não era, talvez não fosse o melhor representante, mas que certamente representava muito bem os colegas de mesa, né? A nossa juíza aposentada e o nosso desembargador aposentados. Então, é meu pedido aqui. Representar a magistratura fluminense está longe disso. Você percebe a cara de felicidade, tanto do Geraldo quanto da Maria Lúcia, por estarem aposentados. Né? É visível. O sorriso largo no rosto. Mas, enfim, né, esse tipo, né, esse inútil, né, inutilmente criado tipo de lavagem, hoje aparece, né, se referindo a qualquer coisa, né, e aparece em praticamente todas as denúncias, né, que têm alguma coisa a ver com, enfim, com corrupção, enfim, com qualquer crime atribuído a colarinho branco, a políticos, enfim, sempre tem, né, uma lavagem. A lavagem é junto com, antigamente era quadrilha, né, agora junto com organização criminosa. Né? Tudo tem, né? Seja lá o que for. E, como eu mencionei, né, me contaram uma hipótese em que a lavagem estava no próprio fato que constituía o tipo antecedente. O tipo do crime antecedente. Assim, é difícil de explicar, difícil de entender, mas enfim. Então, virou Eu apresentei um estudo em que o crime antecedente foi praticado depois da lavagem. Isso aí realmente é A tecnologia foi para o espaço. É inacreditável falar uma coisa dessa, né? E porque havia condenação, né? Enfim, então é isso, só mais uma vez falar do prazer de estar aqui agora conversando, né, de ter podido falar alguma coisa sobre esse livro, e, sim, indispensável, né, e repito, assim, gostoso de ler. Né? Eu li com muito prazer, e não sou só que, enfim, eu gosto de dogmática, tenho esse defeito, né? Mas, apesar de ter abandonado um tempo, mas eu gosto de ler, mas não é só isso. O livro em si, até mesmo para quem não é tão chegado assim à dogmática, é um livro agradabilíssimo de ler, um estilo, né, enfim, estilo de escrita, enfim, realmente é um livro que faltava, né, aqui na literatura jurídica brasileira. Parabéns mais uma vez, Antônio e Juarez. Ana, minha cara, queres tecer mais algum comentário? Só quero agradecer por poder participar novamente dessa conversa. Infelizmente, eu não tenho tanta proximidade com os outros palestrantes para contar essas histórias, mas é muito bom poder participar dessa conversa e ouvir histórias do passado, histórias de convivência mesmo, de como as pessoas se conheceram, porque a gente consegue ter uma visão muito mais pessoal dos professores que a gente acompanha por livros, acompanha por palestras, e assim, numa conversa tão informal, a gente consegue realmente admirar por outros motivos as pessoas que estão aqui presentes. E não só estender minha admiração aos autores e ao professor Juarez Tavares pela admiração que eu tenho pelo trabalho, e ao professor Antônio também, que realmente agora eles levam a dogmática a um outro nível quando vai tratar sobre o crime de lavagem. Realmente é especial, a obra é muito especial. Obrigada. E agora passamos, então, novamente aí a palavra ao nosso Rubens. Nosso Rubens, eu abri para vocês a câmera agora, vocês estão vendo aqui, né? Dá para enxergar a profundidade da tristeza que ele sentiu quando eu falei que ele era o representante da magistratura carioca. Até essa tela escura, eu acho que no final dos contos representa isso. Vocês não estão me vendo de novo? Não estamos te vendo.
É luto. O meu celular está ao contrário, porque